Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 25 e hoje nós vamos ler Romanos capítulo 5, do verso 12 ao 14. Vamos à leitura. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não foi levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecam, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu tô maravilhada com essa fase, né, do estudo aqui em Romanos. Não que eu não estivesse, né, muito feliz antes, mas aqui nós começamos ter a clareza de verdades que nós já sabemos, né? E é assim gratificante, né? Nós entendermos o que Deus fez por nós, né? E aqui nesses versos que nós lemos, nós vemos que no verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Nós vemos, né, toda essa história de redenção, né? E aqui Paulo, a partir do verso 12, ele vai começar a falar sobre o contraste entre Adão e Cristo, né? Adão como representante de uma humanidade caída, né? Perdida, uma humanidade velha, né? E Cristo como uma nova humanidade, uma humanidade justificada perante Deus, né? Reconciliada com Deus. E aí nós vemos aqui no verso 12 que pelo primeiro homem, né, fez com que toda a humanidade caísse, né, como cabeça da raça. Ou nós estamos ligados, né, à nossa descendência de Adão, ou estamos ligados à nossa nova descendência com Cristo. Com um dos dois, nós estamos ligados, né? No verso 2, Paulo ele começa assim, portanto, então assim, ele está concluindo algo que ele disse antes. E nós vimos no verso 11 que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, né? Que é um motivo de nós nos gloriarmos. Então, nós vemos o seguinte, nesse ponto, né? Que, portanto, aí ele está começando a dizer, por que nós fomos justificados em Cristo? Pelo que ele fez. Aí ele fala, no verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Então, assim, um só homem fez com que o pecado no mundo. Então, ele já está fazendo uma referência, né? Então, outro ponto que é interessante aqui, por um só homem entrou o pecado. Paulo aqui, ele personifica, né, o pecado. O pecado, ele já existia, porque aqui o que ocorreu foi a entrada. Como se Adão, aliás, o pecado existia já, porque os anjos já tinham pecado, né? E aqui Adão abre a porta para o pecado entrar no mundo, né? Então, dessa forma, né, quando ele fala que mundo,
ele está querendo dizer toda a humanidade, toda a criação, né? Se não me engano, no capítulo 8 de Romanos, nós vamos ver que a criação geme, né? E lá em Gênesis, Deus fala que por causa de ti, né, será amaldiçoada toda a terra, né? Algo mais ou menos assim. Então, afetou o mundo no sentido mais abrangente, né? Toda a criação e os seres humanos. Adão, então, abriu a porta. O pecado se esgueirou e entrou no mundo. E o pecado, ele não anda sozinho, né? Ele tem um companheiro, uma companheira inseparável, que é a morte, né? Como está escrito assim, pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. E a morte, ela tem ali as suas 3 etapas, né? A primeira etapa da morte, que é a morte espiritual, ali Adão sofreu assim que pecou, né? Essa é uma separação espiritual de Deus. Então já não era aquele homem que andava com Deus, aquele homem, né, que cuidava, né, das coisas que Deus havia criado, que desfrutava dessa bela criação. Não, era um homem que se escondia de Deus, que se envergonhava de Deus, que não queria falar com Deus. Um homem que tentou jogar a culpa em Deus, né, do seu pecado. Então, olha que diferença que essa morte espiritual imediatamente trouxe sobre, né, esse primeiro casal. E esse homem espiritualmente, né, esse homem morto espiritualmente, ele não consegue entender as coisas de Deus. Por isso que o mundo não entende as coisas de Deus, porque estão mortos espiritualmente, separados de Deus, né? E depois a gente tem a morte física, que é a separação da alma do corpo, né? Então, quando a pessoa morre, ela tem a sua alma separada do corpo e a alma vai diante de Deus para julgamento imediato. Isso tá lá no livro de Hebreus, fala sobre isso, né? E o fato de que todos nós morremos, todos antes de nós e todos depois de nós irão morrer, é o fato de que todos estão afetados pelo pecado, né? Então, Cristo morreu porque ele sofreu a consequência do pecado, né, daqueles que ele veio justificar. E aí, por fim, a morte eterna, né, que é uma morte que leva à separação definitiva de Deus para a condenação, ou a estar na presença eternamente de Deus também, onde não há mais mudança, é um estado de morte definitivo, né? Porque a salvação, ela trata da questão da morte espiritual já, né? Hoje somos vivos espiritualmente pela justificação em Cristo, o Espírito de Deus habita em nós somos reconciliados com Deus, né? Então estamos ligados, temos acesso a Deus novamente, mas nós ainda sofremos a morte física, e essa morte física será resolvida no último dia, quando Jesus, né, irá ressuscitar, né, o nosso corpo dos mortos. Então, essa obra de nos livrar do poder da morte, quanto à salvação, ela é completa, corpo e alma, né? Então, assim, ela é completa. E a condenação também é eterna, porque o corpo daqueles que são condenados, ele não se acaba, ele não é aniquilado. Ele, quando o fogo tiver consumido, vai ter mais corpo para poder sofrer eternamente, é o que a palavra nos faz entender. E aqui no verso 13, tá assim: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Talvez, lendo assim, você possa achar, então tá querendo dizer que enquanto Deus não tinha dado a lei, né, já havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em consideração. Não é isso que Paulo está querendo dizer.
O que quer dizer? O que Paulo quer dizer aqui no verso 2? Paulo quer dizer o seguinte, que já havia pecado antes, né, do regime da lei, mas o que não havia era uma lei formal, codificada, escrita, clara, do que não deve poder fazer. Mas nós estudamos que no capítulo 1, que o homem já sabia da lei de Deus. Ele tem a lei de Deus gravada no coração. Então, a humanidade, ela é indesculpável porque ela já conhece a lei de Deus. Mesmo que de maneira primitiva, antes da lei mosaica, né? Ela já tem ciência do que é vontade de Deus. Então, nós podemos ver aqui o seguinte, que Paulo está dizendo que porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Ok, mesmo antes da lei já havia pecado, né? Mas o pecado não era levado em conta quando não havia lei. O não levado em conta não significa que Deus foi indiferente a esse pecado ou que os pecados pessoais, as pessoas não eram responsáveis pelos seus pecados pessoais. Não é isso que está dizendo aqui, tá? Por quê? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Caim. Caim quebrou qual mandamento? Não matarás, né? Foi condenado? Deus não levou em conta no sentido de não responsabilizá-lo pelo seu pecado? Não, ele foi responsável, ele foi punido. O dilúvio foi uma justiça, uma consequência de Deus naquela humanidade perversa que estava tendo naquele tempo. Então Deus levou em conta o modo de vida violento, né, e perverso que estavam vivendo. Sodoma e Gomorra. Que mandamento Sodoma e Gomorra quebrou? Não adulterarás, porque o mandamento não adulterarás, ele abrange a proteção aos princípios da família. Então ali, né, que a palavra sodomia vem de Sodoma, que é a prática homossexual, ali Deus levou o pecado em consideração na destruição da cidade. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Que mandamento Esaú, muito antes da lei de Moisés ser dada, quebrou? Não cobiçarás. Então, quando Deus deu a lei, ele apenas formalizou uma coisa que já existia. Eles só não pecaram como nós, né, que já conhecemos a lei escrita, pecamos, porque não havia diretamente, né, um código quebrado, mas havia uma lei interna no seu coração quebrada. E Deus, e eles foram responsáveis pelos seus pecados. Então não interprete isso dessa maneira, né? Só foi um pecado de maneira diferente, né? Não havia ali um mandamento para você dizer, você quebrou este mandamento, mas havia uma lei interna gravada no coração em que foi quebrada. E aí, nós vamos para o 14, que diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Isso fortalece, né, o que está sendo dito, porque se Paulo tivesse dito que o pecado não é levado em conta e tivesse o significado de que essas pessoas, Deus não levou, Deus não colocou, não tinha um débito por causa desses pecados, ele não teria dito o que ele disse no 14. Ele está querendo dizer assim, ó, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Significa que esses pecados foram levados em conta, o de Adão e os pessoais, né? A herança de Adão e os pessoais. Todos pecaram, né? Então, se havia o reino da morte, né, nesse período entre Adão e Moisés, significa que estava havendo pecado também. Então, assim, não havia uma lei formal, mas havia quebra de lei, né? Então, assim, é uma evidência. A morte é evidência de que há uma consequência para pecados, né? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Por quê?
ele está falando que houve consequência de morte não só para quem tinha o pecado herdado de Adão, mas morte também pelos seus pecados pessoais, né? Então, assim, Deus já responsabilizava a humanidade pelos seus pecados, pelo o pecado herdado e pela prática do pecado, né? Então, por quê? Porque somente Adão pecou de maneira representativa, tá? Não tem como um descendente meu viver consequência dos pecados que eu cometi, tá? Não existe isso. Eu sou responsável pelos meus pecados. Eu sou responsável. Eu não tenho como transmitir as consequências do meu pecado espiritualmente para uma pessoa. Eu posso, de repente, ser uma péssima mãe e gerar uma filha que é uma péssima mãe com base nos meus exemplos. Mas isso não é uma herança espiritual, né? Vamos separar as coisas. Então, o que quer dizer aqui? Eles não pecaram como Adão de maneira representativa, sem lei codificada. Mas mesmo assim, né? Aqui traz no final do verso 14, mesmo assim sofreu uma consequência de morte, né? Mesmo não havendo lei codificada, havia morte, que é evidência de que havia pecado, ou seja, quebra da lei, ainda que a lei não tivesse sido dada de maneira clara, mas já existia, né? Então aqui no final, quando ele fala, né, da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão, né, como representante da humanidade, como por um só homem entrou o pecado e a morte, né? Aqui Paulo já começa a introduzir, né, que por um só homem alguma outra coisa vai acontecer. Que é por isso que um só homem teve a autoridade de condenar, né, toda a humanidade e criação. Por um só homem, Deus vai fazer outra coisa, né? É uma pré-figura deste poder representativo que um só homem pode ter. Por um só homem, Deus criou toda a humanidade, né? A partir de Adão, toda a humanidade foi criada. Então ele tinha esse poder representativo. E a partir de outro homem, né? Paulo chama também de segundo Adão, nós vamos ver depois. Nós veremos também esse poder autoritativo, né, de representatividade, trazendo um efeito sobre algumas pessoas. E glória a Deus por isso, né? Então é maravilhoso saber que Adão era a pré-figura de que por um entrou o pecado, mas por outro haverá esperança para nós. No próximo estudo a gente continua, né, falando mais um pouco sobre essa comparação Adão e Cristo, né, que para nós precisa ficar bem clara, né, muito importante. Alguns pontos que eu gostaria de fechar aqui Adão é citado aqui como figura histórica. Ele não é um exemplo, ele não é uma figura de linguagem, um exemplo, uma historinha. É uma pessoa que existiu, né, feita por Deus, pelas mãos de Deus, né, e existiu na história e teve vida. É uma figura histórica. Isso é muito importante na nossa fé, porque alguns vão dizer que isso é uma figura poética, de linguagem. Não foi literal a existência de Adão. Então, se a existência de Adão não foi algo real, o significado de Cristo como representatividade fica vazio. Outro ponto, essa passagem mostra a origem, né, e explica o motivo do sofrimento da humanidade. Porque se em Adão todos caíram, somos uma humanidade caída e assim, injustos, maus, ímpios. E o que, quando Deus permite o sofrimento na humanidade como um todo, né, como a criação é caída, o homem é caído, quando Deus permite o sofrimento, ele não está sendo injusto.
a morte, né, é o pagamento para a situação de todos aqueles que são pecadores, né? Então, Deus é justo, não temos por que questionar, precisamos entender a nossa situação, né, antes de questionar a Deus sobre por que sofremos, porque a pessoa era tão boa, ela era inocente. Não há inocentes, tá? Se houvesse inocentes, por exemplo, no caso de uma criança, as crianças não morreriam. Por que elas morreriam se a morte é consequência de pecado? Então, assim, nós precisamos entender que todos nós somos pecadores e já nascemos assim. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, né? Nós não podemos transferir as nossas responsabilidades, né, pelos nossos pecados na soberania de Deus. Nós precisamos entender que nós herdamos um pecado, sim, mas somos responsáveis por tudo que fazemos. E que a salvação nunca viria do ser humano. Somos incapazes de nos salvar, né? A gente vê que com essa consequência, como já nascemos pecadores, inclinados para fazer o mal, para pecar e pecar e pecar, se não for a misericórdia de Deus, nós não mudamos de vida. Você ora assim: Senhor, muito obrigada, porque com meu livre-arbítrio eu escolhi o Senhor. Ou você ora, né? Porque nesse caso você teria que se agradecer, porque foi você que escolheu. Ou você ora: Deus, muito obrigada, porque o teu Espírito Santo me fez ver a minha situação, me arrepender do meu pecado e te reconhecer como Senhor. Então, você agradece a Deus ou você? No fundo, você sabe que a salvação é obra de Deus e somente de Deus. Então, lembre-se disso, né? O nosso livre-arbítrio, ele foi afetado pelo pecado, né? Não é mais uma livre escolha, ela é tendenciosa para fazer o mal. Né? Então, assim, foi a misericórdia de Deus que foi onde estávamos, na nossa miséria, e nos resgatou. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo estudo de hoje. Obrigada por essa representatividade tão maravilhosa em Cristo que nos livra, Senhor. Vendo aqui que por meio de Adão o pecado entrou no mundo e com ele veio a morte, e essa morte tem tantas extensões físicas, espirituais e eternas. Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos faz entender a quebra da lei e o nosso estado de corrupção, Senhor. Ó Deus, que mesmo a nossa transgressão não ser representativa como a de Adão, ela nos faz lembrar da pré-figura daquele que haveria de vir e que veio. Muito obrigada, que possamos aprender a cada dia sobre esse plano maravilhoso de nos salvar da condenação. Em nome de Jesus. Amém.